Olá, sejam bem-vindos ao quarto módulo do nosso curso de Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Hoje a nossa aula vai versar sobre imposto de renda retido na fonte e a obrigatoriedade de antecipar o que se chama, assim, de carnê-leão. O livro do imposto de renda, que é o decreto 9.580, prevê as situações de imposto de renda na fonte nos artigos 677 a 851. Eu aconselho que a todos vocês que têm interesse de aprender mais, baixe esse decreto 9.580 e leia os artigos, porque, enfim, nós não teremos condições de, numa aula desse jeito, falar de todos os artigos, porque são muitas situações. Então, o que nós escolhemos aqui foi falar das situações mais usuais, até porque nós não somos banco para se preocupar com todas aquelas retenções sobre aplicações financeiras. Então, esse módulo será para a gente fazer o que for mais usual, o que as pessoas precisam no dia a dia. É isso mesmo. Então, vamos começar a falar disso, da obrigatoriedade que existe das empresas fazerem retenção na fonte. É bom esclarecer que a tributação é mensal. E desde quando? Desde a edição da Lei 7.713, que é de 88. Então, não é uma coisa nova, né? Convenhamos. Já é uma coisa antiga. Então, a partir da Lei 7.713, que ela é de 88, então, a partir de 89, os contribuintes passaram a ser tributados mensalmente. E é sempre bom lembrar que é por regime de caixa, não é regime de competência. Se a pessoa faz um trabalho, mas não recebeu, não tem que pagar imposto. Ele só vai pagar se tiver recebido, porque é regime de caixa. Isso é importante que a gente frise, para que ninguém possa pensar assim, não, mas eu fiz o serviço, eu já vou ter que declarar. Não faça isso não. Você ainda não vai ter o dinheiro para pagar o imposto, né, em algumas situações. As fontes pagadoras, elas têm a obrigação de fazer a retenção na fonte. Não é assim que faz quando quer ou quando não quer, não faz. Desde que o rendimento extrapole o limite mínimo da tabela. Então, não pode dizer assim que depois, eu não sabia que tinha que fazer, isso não existe. A pessoa tem a obrigação de fazer. Se ela está pagando salários, então, sobre os salários, ela pode deduzir para determinar a base de cálculo a Previdência Social, que está prevista numa portaria interministerial, que é deste ano, já de janeiro de 2022. Essa portaria interministerial é a número 22, que ela é de 17 de janeiro. Lá no artigo 710 está escrito o que pode ser deduzido, tá? Inclusive essa previdência. Os dependentes também pode ser deduzido a base de cálculo. E os dependentes, nós sabemos que o valor mensal é R$ 150,69. Claro que nós temos que observar quem é que pode ser dependentes. A esposa, filhos, pais, avós, netos de que esse contribuinte detém a guarda judicial. Então, são esses que podem ser os dependentes. Também pode ser deduzida a pensão alimentícia. Por que pode ser deduzida? Porque a pessoa que receber a pensão alimentícia, ela vai estar obrigada a pagar o imposto de renda sobre esse valor. Então, ela pode ser deduzida da pessoa que paga, do provedor ou da provedora. E ainda, o que pode ser deduzido é a previdência privada complementar. Então, para chegar à base de cálculo. Uma vez que se chega à base de cálculo, aí é só aplicar a alíquota, deduzir aquela parcela que é própria da tabela, e dessa forma ficará determinado o valor do imposto retido sobre salários. Quando nós falamos aqui de salários, nós queremos dizer que a remuneração paga ao empregado. Então, salários, férias, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, todos esses valores são computados. O que não é computado? Aviso prévio remunerado. Por quê? Porque está no campo das isenções. Então, não há que se tributar o aviso prévio, porque ele é isento para efeito de imposto de renda. É importante salientar que quando uma pessoa jurídica paga a uma pessoa física
serviços prestados, ela deve computar os valores pagos dentro do mês. Então, vamos citar um exemplo. Se uma pessoa, que é pessoa física, prestou um serviço para uma pessoa jurídica no dia 10, e esse serviço foi cobrado no valor de R$ 1.500. A rigor, não haverá retenção. Por quê? Porque esse valor de R$ 1.500 está abaixo da tabela em que é feita a retenção na fonte. Mas se esse mesmo cidadão voltou a prestar um serviço para aquela mesma pessoa jurídica no mesmo mês, lá pelo dia 25, e cobrou, por exemplo, R$ 1.000, quando você soma R$ 1.500 com mais R$ 1.000, que vai dar R$ 2.500, ultrapassou o limite da tabela, que começa com 1.903,68. Ora, então nesse segundo pagamento, a pessoa jurídica tem a obrigação de aplicar aqueles R$ 2.500 na tabela, verificar quanto é que o montante vai ser retido sobre a totalidade, não mais sobre o R$ 1.000, sobre os R$ 2.500, porque é o que ultrapassou da tabela. E aí vai descontar no segundo pagamento a totalidade do imposto de renda que tem que ser retido na fonte. Sobre serviços prestados, as pessoas jurídicas que pagam às pessoas físicas por condutores de veículos, ela deve observar os limites mínimos que deve ser oferecido à tributação. Por quê? Porque se uma pessoa presta serviços com veículos, então ele tem direito a reduzir a base de cálculo. No caso de transporte de cargas, ele só vai oferecer a tributação 10%. Consequentemente, quando a empresa for tributar, se ela pagar, por exemplo, um transporte de carga de 25 mil, ela vai tomar como base de cálculo os 10%, que seria 2.500. E se tratar de transporte de passageiros? Se for transporte de passageiros, a base de cálculo vai ser 60% do valor pago. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que uma empresa contratou os serviços de uma van, que a pessoa leva os funcionários de um determinado ponto até a empresa. Então, nesse caso, não é transporte de cargas, é transporte de passageiros. Consequentemente, ele terá que oferecer a tributação 60% do valor pago. E quando a pessoa jurídica for fazer essa conta, vamos supor que ele paga R$ 10.000, para fazer uma conta redonda. Então, a base de cálculo será R$ 6.000 e não os R$ 10.000. É bom a gente salientar isso, porque a empresa ela tem que ter conhecimento dessa legislação. Ela não pode simplesmente onerar mais aquele prestador de serviço só porque ela não sabe. Então, não, nada disso. E os outros serviços prestados? Que seriam esses outros serviços prestados? É todo o trabalho que é realizado por pessoas físicas que não são funcionários da empresa. Na maioria das vezes é contador, é advogado e outras profissões, médico, muitas vezes eles prestam serviço, né, por conta daquelas exigências das leis trabalhistas. Então, esses serviços a gente chama de serviços prestados. E a identificação deles se dá quando não tem vínculo empregatício com a empresa. Aí alguém sempre me pergunta assim, e aí, professora, pode deduzir os dependentes? Em princípio, pode, desde que ele apresente a certidão de nascimento, se for o caso de ser casado, a certidão de casamento. Porque quando se trata de funcionário, não há essa preocupação, porque lá na ficha funcional já consta essas anotações todas. Então, já a empresa tem essas informações. Mas se é um prestador de serviço, ele não tem conhecimento da situação, se o cidadão é casado, se tem filhos, essa coisa toda. Então, ele tem que trazer essas comprovações. E a empresa, naturalmente, vai formar um dossiê e vai guardar esses documentos para poder justificar por que determinou o imposto de renda num valor menor do que o que ele pagou. É muito entendível isso aí, né? Porque nós não podemos pensar que aquela pessoa, empregador, ou empresário, no caso, vai saber da situação de cada prestador de serviço. Não, não é assim. Então, eles têm que comprovar. A outra situação que a gente poderia também mencionar aqui, de retenção na fonte, é quando as pessoas jurídicas pagam aluguéis às pessoas físicas. Muitas empresas, elas alugam um apartamento, um imóvel, até muitas vezes para funcionário morar, e aí não deixa de ser uma renda. Então, quando a pessoa jurídica pagar para a pessoa física, ela também tem a obrigação de reter, tá? Quando ele pagar pensão alimentícia, observa,
Quando a empresa paga a pensão alimentícia por determinação judicial, e às vezes até eu já vi casos de que não foi por determinação judicial, mas porque a própria pessoa pediu que descontasse, independente de ter ido se divorciar e fazer todos aqueles trâmites judiciais. Então, essa pensão de alimentos, ela poderá ser descontada e a pessoa que recebe, que normalmente é a ex-esposa e os filhos, para eles é uma receita. E, naturalmente, eles também vão estar numa situação tributável, a não ser que os valores das pensões sejam menores do que o limite da tabela. E assim, temos que raciocinar. Vamos supor que um casal separou e na sentença judicial ficou determinado que ele daria R$8.000 de pensão, sendo 2.000 para a ex-esposa e 2.000 para cada criança. Nesse caso, é óbvio que é mais interessante declarar em separado, porque aí a situação vai ficar menos onerosa. Mas a empresa que paga, por exemplo, qualquer instituição, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Vale, qualquer uma, que vai pagar alimentos, não cabe a ela reter. Por que não cabe? Porque quem está pagando é a pessoa física funcionário. Não é o banco ou a instituição qualquer que seja, a empresa que seja, que vai estar pagando a pensão de alimentos. Ela está simplesmente intermediando. Desconta do funcionário por ordem judicial e repassa esse valor para a beneficiária dos rendimentos. Então, nesse caso, eu quero alertar que a empresa, não cabe à empresa reter na fonte, porque não é ela quem está pagando. Uma outra situação que nós podemos ver, que é referente à antecipação do imposto de renda, isso que a gente chama de carnê-leão. Quem é que está obrigado a fazer esse recolhimento do carnê-leão? Quem é? Todas as pessoas que prestam serviços ou recebem aluguéis de outras pessoas físicas. Porque, vejam bem, quando se trata da pessoa jurídica, a pessoa jurídica é obrigada a reter. Aí a pessoa que é beneficiária do rendimento não tem que se preocupar com o recolhimento de carnê-leão, que nem é preciso. Mas se ela recebe de pessoas físicas, as pessoas físicas não têm fundamentação legal para fazer a retenção. Então, a pessoa recebeu, ela está obrigada, não é opcional, obrigada a recolher o carnê-leão. E como é que ela faz, nesse caso, para recolher o carnê-leão? Eu vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, médicos, dentistas, advogados, contadores, cartorários e muitos outros. Então, eles prestam serviço e recebem das pessoas físicas. E nesse caso, o que ele vai deduzir? Porque, claro que o rendimento dele é maior do que o que vai sobrar no final das deduções. Então, ele pode deduzir a previdência social paga, ele pode deduzir também os dependentes e pode deduzir também as despesas do livro caixa. É sempre bom alertar que essas despesas do livro caixa, o regulamento é muito claro sobre isso. Ele fala que são as despesas necessárias à percepção dos rendimentos. E o que é que nós despesas necessárias à percepção dos rendimentos? Por exemplo, se é um médico que ele compra jaleco, compra roupas brancas e sapatos, essa coisa toda, nós sabemos que aquela roupa é uma roupa de trabalho e que normalmente ele não atende de outra forma, ele não atende de uma forma esportiva, ele atende de acordo com o que a classe médica costuma fazer. Pois bem, então nesse caso ele pode deduzir isso. E se ele tiver funcionários, por exemplo, um atendente, um boy que vai fazer serviços externos, ele também pode deduzir, desde que a carteira seja assinada, haja a vinculação empregatícia. Não é uma pessoa que esporadicamente vai lá, faz um trabalho, assina um recibinho. Por quê? Porque se a gente fizesse assim, naturalmente muita gente ia botar um monte de recibos, então a lei exige que haja uma vinculação empregatícia, que eu particularmente acho que é justo. Então ele poderá deduzir todas essas despesas de salário, de férias, 13º, fundo de garantia, previdência social, tudo, inclusive vale transporte que ele paga para os seus funcionários, a parte que cabe ao empregador, ele pode também deduzir. Outra coisa que ele pode considerar e que é importante a gente salientar, muitas vezes as pessoas me perguntam assim,
dentista, médico, eu comprei um aparelho para usar no meu serviço, cadeira de dentista ou qualquer outro aparelho. E aí eu não posso deduzir nem a depreciação, não pode. O regulamento é muito claro sobre isso. Não pode deduzir, não pode depreciar aquele bem, seja quanto for o custo desse bem. É bom a gente salientar isso para que as pessoas não fiquem pensando assim, puxa, mas eu comprei um aparelho de ar-condicionado, nada disso pode deduzir, isso não é despesa, é investimento. Então, ele não vai poder deduzir. E não façamos nada contrário à lei. Eu sempre digo isso, façamos aquilo de acordo com a lei. Para quê? Para que nós não tenhamos depois uns problemas mais sérios para resolver. Sobre cartorários, que eu falei há pouco, eu quero explicar o seguinte. Os cartórios, eles são obrigados a obter CNPJ. Mas eles não declaram seu imposto de renda como pessoa jurídica. Eles declaram como pessoa física no nome do cartorário. E aí o cartorário também está abrangido por esses benefícios de descontar a previdência, o livro caixa, seus dependentes, para chegar à base de cálculo. Inclusive, para cartorários, tem mais uma informação para dar. Os cartórios, eles recolhem para o Tribunal de Justiça um determinado percentual. Aqui, no estado do Pará, é 15%. Mas eu já vi processos em que o cartorário, no Rio de Janeiro, pagava 20%. Então, essa despesa de 20% ou de 15%, seja quanto for, ela pode ser deduzida porque é uma despesa. Vamos supor que o cartorário faturou no mês R$100 mil. R$15 mil ele repassou para o Tribunal de Justiça. Então, não é justo que ele pague o imposto de renda sobre aquele dinheiro que não ficou com ele. Então, isso é importante salientar, porque muitas pessoas não sabem que quando se obtém um CNPJ, é obrigado a declarar como pessoa jurídica. Eu tenho outro exemplo para dar sobre isso. Representante comercial. Ele é obrigado a obter um CNPJ porque as representadas exigem. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai obter CNPJ. Mas se ele é um representante individual, os rendimentos dele vão ser tributados como pessoa física e não como jurídica. E por causa dos representantes, eu quero também acrescentar mais alguma coisa. As despesas de locomoção. Muitas vezes a gente sabe que o representante, ele sai com um mostruário e vai fazer o que eles chamam, vou fazer a praça. Ou seja, eles vão percorrer, muitas vezes, alguns municípios, e essa despesa de locomoção, ele pode deduzir como despesa. Porque ele não pode estar num ponto da cidade e vender sem oferecer esses produtos. E muitas vezes o que eles me dizem é assim, se a gente não for lá, outro vai e vai vender o produto dele. Então, nós temos que nos fazer presente. Eles fazem essas visitas e quando é um estado com extensão territorial muito grande, como é aqui o estado do Pará, as viagens são longas. As pessoas se deslocam 500, 800 e até 1.000 quilômetros para chegar lá no seu cliente. Então, veja bem, essa despesa de combustível é também dedutível, que eu também acho justa, porque, enfim, a pessoa não vai conseguir vender se ele se prontificar a ficar só no escritório. Ele não vai conseguir vender. Com relação àquela tributação que eu falei há pouco, que para os condutores de veículos, eles são obrigados a oferecer para a tributação, no mínimo, no caso de transportador de carga, 10%, e no caso de transportador de passageiros, 60%, tem uma outra situação que nós precisamos falar, a situação dos garimpeiros. Os garimpeiros, eles só são obrigados a oferecer a tributação 10% do que eles oferirem com a venda de metais e joias preciosas, pedras preciosas. Então, eles só são obrigados a oferecer 10%. Agora, como é que ele comprova isso? Ele tem que ter nota fiscal ou vender para a Caixa Econômica. Porque a Caixa Econômica ela não emite nota fiscal, mas se o garimpeiro for lá para vender o seu produto, ela vai emitir um documento que vai servir para comprovar. Mas se ele vender para uma empresa que depois revende aquele produto, então a empresa tem a obrigação de emitir uma nota fiscal de entrada, que isso é possível ela fazer. Quem conhece nota fiscal aí, sabe que tem 2 quadrículos, né? Para numerar 1 ou 2, não sei o que, então basta ele fazer uma nota fiscal de entrada e, nesse caso, oferecer essa nota fiscal para o fornecedor para que sirva de prova para ele. Essas coisas de documentos, eu acho assim sempre muito, muito importante.
Porque, vejam bem, eu trabalhei com processo administrativo fiscal por muitos anos. E a gente sempre fala assim, a pessoa falou que fez isso, fez aquilo, mas não provou. Se não provou, paciência, o que a gente vai fazer? Eu trabalhei no processo, que eu quero até aproveitar esse ensejo para falar para vocês. Um cidadão, ele comprava pimenta do reino, de vários produtores, que aqui também é uma produção muito alta de pimenta do reino, e depois ele vendia para uma empresa de São Paulo. Mas ele fazia essa intermediação sem qualquer documento. E no processo, na hora que ele fez a impugnação, ele diz assim, muitos desses produtores não sabem nem assinar o próprio nome. Isso aí não impede que ele tenha cuidado com a documentação. Se ele não tinha recibo assinado pelas pessoas que eram os produtores, ele devia pelo menos ter o cuidado de pagar com cheque nominal ou fazer transferência bancária para provar que ele tinha tido aqueles custos, que ele não era um produtor rural e que só fazia a intermediação entre o produtor rural e a empresa adquirente. Mas ele não fez prova disso. Aí, no caso dele, ele foi tributado por depósitos bancários não comprovados, porque caíram os depósitos na conta dele pessoal. A receita que ele ofereceu à tributação era menos que R$100 mil, e havia realmente transitado na conta dele mais de R$3 milhões. Na impugnação, ele até citou, o que eu ganho realmente é 3%. Ok, mas como é que eu vou exonerar esse crédito tributário se ele não trouxe uma prova sequer de que ele havia transferido valores para os produtores dessa pimenta do reino? Paciência. Nesse caso, infelizmente, embora a gente até, vamos dizer assim, extra processo, podia pensar assim, não, realmente isso acontece, isso aconteceu. Mas no processo, o que vale para a gente é prova. Então, tenha muito cuidado com essa história de documentos, porque não vale a pena você facilitar. Facilitar por facilitar, não é assim. Uma coisa também que é importante salientar sobre isso é assim, embora que a lei diga que o transportador de carga deve oferecer a tributação no mínimo 10%, ele não fala do máximo, ele fala no mínimo. E que o transportador de passageiros no mínimo 60%, que o garimpeiro no mínimo 10%, essa diferença entre o que ele efetivamente ganhou e o que ele ofereceu para a tributação não pode justificar acréscimo patrimonial. Por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos supor que o cidadão fez transporte de cargas e faturou no ano R$400 mil. Ora, quando ele for oferecer para a tributação, ele vai oferecer R$40 mil, que é o que a lei determina. Mas se ele comprar um imóvel ou um veículo, vamos supor que ele aplicou R$200 mil, ou no imóvel, um terreno, qualquer coisa assim. Então, nesse caso, observem, ele não poderia justificar esses R$200 mil por esses rendimentos isentos, de forma nenhuma. Nesse caso, se o dinheiro sobrou, para ele adquirir, ele teria que ter essa sobra, então ele vai oferecer, no mínimo, os R$200 mil que teve o acréscimo patrimonial da declaração dele. Isso é fundamental para que as pessoas entendam, porque como esse preenchimento na declaração vai como rendimentos isentos, ele pode ser levado a pensar que está justificado o acréscimo patrimonial dele. Mas para efeito de imposto de renda não está. Tenham muito cuidado sobre isso, porque é importante que as pessoas saibam. E nós sabemos, nós profissionais da área, que essas pessoas são leigas. Muitas vezes, transportador de carga, transportador de passageiros, os garimpeiros, então, são leigos. Então, eles precisam de uma orientação. E cabe ao profissional, que vai elaborar a sua declaração, explicar tudo isso, né? E dizer que é o que está na lei. Porque nós não podemos fugir daquilo que tem base legal, de forma nenhuma. Nós não podemos fugir disso. A não ser que a gente queira se arriscar a ser penalizado. Naturalmente, a gente sabe que a Receita Federal presume que vai receber 35 milhões de declarações. E nós sabemos que há uma diversidade muito grande entre essas declarações. Vai desde aquela pessoa que tem renda mínima, que opta por declarar, e vai até as pessoas que têm grandes patrimônios. Mas a Receita tem as formas de selecionar as pessoas que vão ser investigadas, tá? Uma outra coisa que eu quero também dizer é que é assim, embora que eu vá falar isso lá na frente, mas eu vou antecipar. Vamos supor que uma pessoa prestou um serviço
prestou cerca de R$ 12.000 e teve lá uma retenção de 2.000, alguma coisa. Então, ele está desobrigado de apresentar a declaração do imposto de renda, mas ele não está impedido. Então, o que ele deve fazer? Apresentar a declaração do imposto de renda com aquele rendimento, para que ele possa ser restituído o valor real ou total, dependendo de cada situação. Mas ele deve declarar para poder receber, senão ele não vai receber. Por quê? Porque a Receita não vai chamá-lo. Olha, meu senhor, o senhor tem aqui um valor para receber. Não, não é assim. Ele tem que fazer isso. E ainda tem mais uma coisa muito importante, ele tem que observar o prazo decadencial. Porque do mesmo modo que o governo, seja federal, estadual, municipal, tem 5 anos para fazer o lançamento, o contribuinte também tem 5 anos para requerer essa restituição. Se ele requerer fora do prazo, infelizmente ele não vai receber. Então ele tem que observar a questão do prazo da decadência. E às vezes eles são tão leigos, que eles nem sabem como fazer isso, não procuram um profissional para fazer, que enfim, é uma opção dele. As pessoas que prestam serviço estão aí em todo ponto. E se ele quiser achar um profissional para fazer o imposto de renda dele, ele vai achar. Tem muitos em cada cidade, né? Então não tem desculpa de dizer assim, mas eu nem sabia. Então, passou. Não tem mais jeito para ele receber. Uma coisa que é importante a gente falar é sobre a falta de recolhimento do imposto carnê-leão. Isso eu faço questão de explicar o passo a passo. Vamos supor que eu determinei a minha base de cálculo, né, depois que eu peguei os meus rendimentos, fiz as minhas deduções que eu tenho direito, e cheguei numa base de cálculo tributável. E aí? Aí eu vou calcular o meu imposto de carnê-leão. Se eu apurar R$ 1.000 para pagar, se eu recolher no prazo, eu vou recolher R$ 1.000, ok. Mas se eu atrasar esse recolhimento, e é importante que se fale que o prazo para pagar esse imposto é o último dia útil do mês subsequente. E às vezes as pessoas vão pagar, é muito interessante isso, vão pagar lá pelo dia 2. E aí, mas no dia 30 o banco estava fechado. Meu amigo, é o último dia útil, então você vai ter que pagar. Nesses casos, isso também acontece, as pessoas pagarem depois. Aí o que a Receita faz? Aquele R$ 1.000 que ele pagou, ele vai aproveitar parte dele, porque ela vai fazer o que nós chamamos de imputação do valor, e vai dizer assim, o valor que ele recolheu vale X%, o valor que seria para ele recolher acrescido da multa vai valer 100%. Então pode acontecer de que nessa conta, o que ele recolheu só é 90%. Então, você vai poder aproveitar 90%, porque a multa não será dispensada. Então, tenhamos cuidado com isso, para orientar as pessoas, pague no prazo. E sempre falar que é o último dia útil, porque às vezes, inadvertidamente, nós falamos assim, isso aí vence dia 30, vence dia 31, porque a gente sempre está se referindo ao último dia do mês. Mas, para recolhimento de impostos, é o último dia útil que vale. Tá? Então, orientem direito, para que as pessoas não façam nada errado que não é conveniente. A outra coisa é que as pessoas que não fazem o recolhimento, antes eu falei dos que pagam com atraso, mas tem outras pessoas que não fazem o recolhimento do carnê-leão, e são muitos contribuintes. Peguei muito processo para trabalhar com cobrança dessa multa, as pessoas disseram, mas eu já paguei o imposto, até quando fazer a impugnação, mas eu já paguei o imposto. Mas ninguém está cobrando imposto, meu amigo. A Receita está cobrando a multa isolada. Essa multa isolada, ela tem previsão na Lei 9.430, de 96. Então, não é uma coisa nova. E ainda vou lhe dizer mais, ela era 75%. Atualmente, ela é somente 50%, porque houve uma alteração. Então, o que a Receita faz? Por exemplo, o contribuinte apurou que ele tinha que recolher R$ 5.000 e não recolheu. Então, quando a Receita detecta, ela manda fazer uma cobrança de R$ 2.500, que são os 50% do que ele deixou de antecipar. Aí, embora que na declaração dele já tenha pago o imposto sobre aquela renda. Não importa. Ele tinha que antecipar porque é obrigatório, não é opcional. Então, nesse caso, ele vai ter que pagar a multa correspondente a 50%. Nós, profissionais da área, temos que entender o seguinte, pagar imposto, tudo bem, você teve a renda e pagou seu imposto, mas pagar multa, meus amigos, francamente,
é um dinheiro jogado no ralo, é um dinheiro jogado fora. Então, eu acho que nós temos a obrigação de tentar, de todos os meios, evitar que isso aconteça. Por quê? Porque o nosso cliente confia em nós. Essa base de confiança, claro que ele confia. Então, porque ele tem que ser orientado. Nós não vamos esperar que eles entendam dessas coisas, não. Que se eles entendessem, eles mesmos fariam a declaração deles, fariam tudo. Não iam precisar da gente. Então, tenhamos o cuidado de orientar que a multa isolada é devida. E eu nunca vi nenhum processo, que essa multa isolada fosse exonerada. Nenhum. E eu trabalhei com muitos processos com essa cobrança. É devido, o contribuinte não fez o recolhimento, paciência. Então, agora o jeito é cobrar. Se ele vai pagar ou não vai pagar, não nos cabe, eu estou falando em termos de DRJ. Saber se ele vai pagar ou não vai pagar, mas se ele não pagar, certamente esse débito vai ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai fazer a inscrição da dívida ativa, e se ele for intimado novamente e não pagar, a Procuradoria encaminha para a Justiça Federal. Aí cabe à Justiça fazer a execução da dívida. Então, é um aborrecimento, é um desgaste, é uma perda de recursos muito grande. E muitas vezes, uma coisa assim que eu acho complicado para eu aceitar. Por exemplo, se o sujeito foi autuado com multa isolada, ele vai procurar uma pessoa, diz assim, para recorrer e tal, e a pessoa diz assim, vamos ver se a gente consegue. E cobra honorários para fazer aquilo que ele diz, vamos ver se a gente consegue. Eu acho, na minha percepção, que o profissional não pode fazer isso. Ele tem que dizer logo para a pessoa, olha, paga logo, pede um parcelamento, faz qualquer coisa, porque isso aí não tem jeito, é devido. E aí muita gente não tem essa ética, né? Não tem esse profissionalismo, para chegar com a pessoa e dizer, não, eu não vou fazer isso para você não, porque você vai perder. Então não adianta, é só o adiamento e vai onerar mais. E muitas vezes dá cobra os honorários, né? Eu vi muitos processos que as pessoas citam outros processos, porque no processo tal aconteceu isso, aconteceu aquilo, até outros fatos que não tem nem relação com aquela autuação, só, como a gente chama assim, encher linguiça. Não importa, ainda que numa situação parecida, um contribuinte tenha ganho em algum processo, nós não temos condições de dizer que isso aí aproveita aos demais, isso não virou jurisprudência. Então, pode ser que naquele processo ele tivesse outras formas de comprovar, por qualquer motivo, são motivos vários, não dá nem para fazer citações aqui, porque são motivos vários. Então eu acho que nós, profissionais, devemos ser pessoas que se comportem com esse devido respeito, para que os nossos clientes nos respeitem. Nós não podemos aproveitar a situação e fazer de qualquer maneira para ganhar qualquer valor, porque depois que ele perder lá na frente, então vai ficar muito aborrecido, porque ele já sabia que era um débito, e se ele tivesse sido avisado que aquilo não teria recurso, que o recurso não serviria, ele teria tomado outra atitude. E tem mais, se ele dissesse, não, mas então vou procurar outro profissional, procure, não tem problema, eu não faço, pronto, e acabou. Nós não podemos nos igualar a quem faz errado. Se nós queremos nos igualar, nos igualemos a quem faz as coisas certas. É esse que é o meu lema. Vamos falar de uma outra coisa. O que é imposto complementar? O imposto complementar é um recolhimento que pode ser feito, veja que eu não estou dizendo que deve ser feito, eu estou falando que pode ser feito por pessoas que têm rendimento de várias fontes. Isso é muito comum entre os médicos e outras profissões, advogados, até mesmo contadores, que têm rendimento de várias fontes. Como as fontes não se comunicam, o que acontece? Cada pessoa que paga faz a retenção na fonte com base na tabela. Eu não sei se aquela pessoa prestou serviço para outro hospital, para outro serviço do governo, não sei. Então, eu vou usar a tabela, eu vou fazer a retenção na fonte. E muitas vezes as pessoas são preocupadas de guardar essa dívida para pagar no outro ano. E diz assim, eu quero antecipar logo esse imposto, eu não tenho como pagar? Tem. Eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Porque o valor que você antecipa a título de imposto complementar não vai ser corrigido. Então, de que vale eu começar a pagar fevereiro, março, abril, até dezembro, porque o imposto complementar ele só é válido para efeito de deduzir na declaração,
se ele for recolhido até o último dia útil de dezembro. Então, observa, de que vale eu fazer essa antecipação? Se eu não vou ter nenhuma correção nesse valor. Quer dizer, quando eu apurar o meu imposto devido no outro ano, eu vou deduzi-lo, é certo, mas eu vou deduzi-lo em valores nominais. Então, não tem correção. Na pior das hipóteses, é melhor a pessoa botar esse dinheiro numa poupança ou em outro investimento qualquer que ele prefira, porque de qualquer forma ele vai ter um rendimento. E quando for na época do pagar o imposto de renda, fazer o saque e pagar. Porque vai ficar alguma sobra, com certeza. Então, ele não é obrigatório e o código de recolhimento é 0246 para esse imposto que é complementar. Para o Carnê-Leão é 0190. Eu acho que a maioria dos contadores conhece esse código. Mas para o imposto complementar é 0246. Vamos falar de um outro assunto que é muito interessante. Vamos falar de quando a empresa assume o ônus do imposto. Vamos supor assim, uma empresa decide contratar um profissional. E o profissional fala assim, para eu trabalhar para essa empresa, eu quero ganhar tantos mil. Muitas vezes até porque é um lugar distante, alguma coisa assim, então ele não quer trabalhar por menos, mas eu quero tantos mil na mão. O que ele quer dizer com isso? Que ele quer receber exatamente aquela quantia. Então, vamos pensar o seguinte, ele diz, eu não quero pagar imposto de renda. Ora, nós sabemos que as convenções particulares, elas não podem ser opostas à fazenda pública. Tem um artigo do regulamento, do CTN, que ele fala disso, as convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública. Isso aí está no artigo 123 do CTN. Então, observa, se eu não posso me opor à fazenda pública, que já determina que faça retenção, não é por isso que talvez o empresário não vá contratar aquela pessoa se ele tiver real interesse. E há outras situações, não é só pagar o imposto, não. Tem gente que diz assim, para eu ir trabalhar em tal lugar, eu só vou se a empresa pagar o meu aluguel, o meu condomínio, a minha conta de luz e tudo mais. E se a empresa tem realmente interesse naquela contratação, pode ser que ela concorde. Ok, então vai pagar. E para o efeito do imposto de renda, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que reajustar o rendimento. Tem uma fórmula que eu posso citar, e está no material que vocês estão recebendo, é que para ele chegar no rendimento reajustado, ele usa uma fórmula assim, é RP menos D sobre 1 menos parênteses T sobre 100. Com essa fórmula, ele vai encontrar quanto foi o rendimento bruto daquele profissional que ele contratou. Porque se ele vai pagar, por exemplo, 10 mil reais na mão, mas vai pagar um aluguel de 3 mil reais, um condomínio de 600 reais, vai pagar uma conta de energia elétrica, que poderá ser variável, mas vamos supor que fosse 400 reais. Ora, então, quanto é que esse cidadão está ganhando de verdade? Ele está ganhando os 10, mais o aluguel de 3 mil, mais um condomínio de 600 e mais a conta de luz que é 400. Então, naturalmente, que esse valor vai virar 14 mil reais. E é sobre isso que ele tem que fazer a retenção na fonte. E, por outro lado, o cidadão que vai receber também vai ter que declarar como rendimento 14 mil, não somente os 10 mil. E o fonte vai ser aproveitado na declaração dele, porque ele tem direito a essa retenção. E quando esse empresário for fazer a DIRF, que é uma daquelas obrigações acessórias que nós vimos na aula anterior, então, ele vai ter que colocar lá que ele pagou para aquele cidadão 14 mil e que fez a retenção de X valores lá que vai ser apurado. Vejam bem, volto a dizer, as convenções particulares, elas não podem ser opostas à fazenda pública. Eu não posso dizer, eu não quero pagar imposto. Meu amigo, então não ganhe renda. Não ganhe renda, porque se você ganhar renda, você tem que pagar imposto. Então, não há essa possibilidade. Certa vez, eu estava dando aula lá na universidade, que eu trabalhei lá, eu estava dando sobre imposto de renda na fonte, e uma aluna perguntou assim para mim, professora, a senhora acha que é legal descontar imposto de renda do nosso salário? Virei para ela, minha filha, legal é. Se é justo ou não é justo, o que é que vão fazer com o dinheiro que vai ser retido, se não me cabe te explicar aqui. Mas que é legal é, porque tem base legal. Tudo aquilo que tem base legal é legal.
Não vou me preocupar se é justo, se o dinheiro vai ser bem aplicado, se não vai ser. Isso não me cabe analisar. O que me cabe analisar é responder para a aluna, que me coube na época, que era legal porque tinha uma base legal. E nós já vimos em uma aula anterior sobre aquela situação que nós falamos de não incidência. Por que não se cobra o ISS no município de Belém? Porque não tem lei que tenha sido criada com esse fato gerador. Enquanto não houver, não vai ser pago. Então, ele é não incidência. Mas e se, no próximo ano, a prefeitura resolver editar uma lei que vai passar a cobrar? Bom, a lei ela não retroage para prejudicar o réu. Ela só vai ter validade dali para frente. O que passou, passou. Não vai mais pagar. Então, nesse caso, é não incidência. Mas no caso de salários, serviços prestados, aluguéis e outras situações que nós vemos aqui, é obrigatório. Então, não há que se falar de eu não quero pagar esse imposto. Ok, se você não quer pagar, então não ganhe renda. Ou se o empregador tiver muito interesse em contratar aquele profissional, ele vai assumir esse ônus, mas ele vai ter que reajustar esse rendimento. Essa fórmula que eu citei aqui, vocês vão encontrar no material de vocês. Então, pode ler lá que está escrito, está citado o regulamento, está citado o artigo 123 do CTN e tudo mais. Porque, gente, quando eu falo assim dessa história de ter o cuidado, é porque eu trabalhei com processos administrativos e, assim, muitas vezes eu vi assim, isso foi falta de orientação. Porque se o contribuinte tivesse sido orientado, ele não poderia fazer isso. Tipo, quando vai fazer a declaração, eu vou botar uma pessoa que não é dependente de verdade. Não ponha. Não ponha. Porque se a Receita intimar, você vai ter que provar aquela relação de dependência, ou no caso de um menor pobre, que a pessoa cria e eduque, de que ele tem uma decisão judicial, que ele possa fazer isso. Não é se pegar qualquer pessoa e dizer assim, não, mas vai ser meu dependente, ou então porque eu dou caderno pro filho da empregada, então eu posso botar com meu dependente, nada disso. Dê os cadernos, dê até os livros, mas não pode incluí-lo como dependente. Então, eu acho que essas orientações não deixem passar. Sejam exigentes com os seus clientes, que não vão lhes abandonar. Pelo contrário, eles vão ficar mais efetivos. Por quê? Porque eles sabem que vão ter a certeza que você fez o trabalho da melhor forma. Agora, também tem outra coisa. Nós, profissionais, não somos pajés. Nós não adivinhamos nada. Se a pessoa chega para fazer a sua declaração e omite determinados fatos, paciência, você não é responsável por isso. Mas se você tem conhecimento, procure orientá-lo da melhor forma. Eu acho assim, e quem gosta de estudar, é só pegar a legislação, ninguém precisa decorar. O regulamento atual, ele tem 1.050 artigos. O anterior tinha 1.004. Aí alguém me perguntou assim, mesmo em sala de aula, assim, professora, a senhora já leu esse regulamento inteiro? Porque eu comprava uns regulamentos que vinham impressos pela resenha tributária, que naquela época não estava disponibilizado na internet, né? Os 2 livros que compunham esse regulamento eram para ser 2 tijolos, porque tinha também lá as decisões do CARF e outras coisas que era já jurisprudência, tinha muitas anotações. Aí teve aluno que me perguntou, professora, a senhora já leu esse regulamento inteiro? Eu disse muitas vezes. Não que eu saiba hoje de cor o que é que contém, o que é que cada artigo diz. Não, nem precisa. Nós só precisamos saber o que é que está escrito lá. Porque na hora que a gente precisar, a gente consulta. Quem é que está proibido de consultar o regulamento quando vai desenvolver um trabalho? Até na frente do cliente. Pega o regulamento, peraí, deixa eu ver o que é que está acontecendo, deixa eu ver como é que está escrito aqui. E você mostra até para ele, você tem a oportunidade de mostrar para ele que aquilo está escrito na lei. Então, você não precisa decorar. Mas há de convir, né, que é uma coisa extensa. Mas por que é extensa? Porque o regulamento, ele resume nele toda a legislação que versa sobre imposto de renda. Então, está tudo lá. Pessoa física, jurídica, fonte, a administração do imposto, está tudo nesse mesmo livro do regulamento. Eu gosto muito de estudar sobre imposto de renda. Realmente, eu chamo de o meu forte é isso.
E assim, eu tenho até um livro da criação do imposto de renda. Quem criou a primeira legislação sobre imposto de renda foi o Rui Barbosa. Até esse livro eu tenho, é um livro que eu conheço ele todo, que eu já li. Então, vamos dizer assim, aconselho todo mundo, leia. Não venha me dizer assim, como às vezes eu recebo algumas pessoas que vêm me perguntar alguma coisa assim, mas olha, eu ouvi falar que é de tal maneira. Não ouça falar, minha amiga, pega a lei e vai ler. Ainda que você tenha ouvido falar por alguém, não confie nesse falar de alguém, porque isso não vai servir de prova para nada. Então você tem que pegar, ouviu falar, e você pode perguntar aí, qual é a lei que está escrito isso, qual é a base legal. Quando eu falei há pouco da lei 7.713, que é de 88, eu já estava trabalhando na área, porque eu comecei em 69. Então, em 88, eu já estava há anos de estrada. E, lógico, a lei trouxe uma porção de modificações, inclusive sobre previdência privada e outras situações, que ela é bem extensa. E eu estudei toda a lei. Quando saiu a lei 6404, que é aquela lei das SA, eu já estava formada, eu sou graduada do ano de 1972. Então, em 74, eu já não tinha professor. Aí, o que é que eu fiz? Eu vou estudar toda a lei, eram 300 artigos. E teve assuntos que eu levei uma semana para poder entender o que queria dizer. Ora interpretar de um jeito, ora interpretar de outro. E esse assunto até hoje eu lembro que é equivalência patrimonial. Então, quando eu fui dar aula lá na universidade, numa das disciplinas que eu lecionei, eu tinha que dar equivalência patrimonial. E eu dava numa aula. E eu falava sempre para meus alunos, olha, eu levei uma semana para aprender isso aí. Não quer dizer que eu tenha passado as 8 horas do dia lendo, não, porque eu trabalhava, né? Eu lia sempre à noite. Mas é assim, você tem que pegar a legislação e ler. Se você ler, você vai, inclusive, anotar, né? Tem pessoas que gostam de anotar, de sublinhar, de marcar texto, pega o marca-texto e vai marcando. Ok, está tudo certo. O que você não pode é fazer errado por desconhecimento. Então, gente, com isso aí eu encerro essa aula, mas eu quero dizer que eu estou aberta para as perguntas que vocês possam fazer, que queiram fazer. Como nas aulas anteriores eu falei que eu vou responder a todos os questionamentos, todos que me forem feitos. Por quê? Porque para quem está habituado a lidar com tudo isso, vocês veem que são muitas coisas diferentes umas coisas das outras, é fácil, porque já está habituado a lidar. Mas para as pessoas que são principiantes, estudantes ou recém-formados, eu reconheço que tem sim as suas dificuldades. É uma legislação muito ampla e com uma certa complexidade, mas nada que a gente não aprenda. E quando a gente não entende da primeira leitura, leia 2, leia 3, leia 4, leia 5 vezes, até que você vai realmente ter o entendimento correto. E não precisa decorar a lei, não precisa não. Mas eu estou aqui à disposição de vocês, eu vou ficar aguardando esses questionamentos, eu terei muito prazer em atendê-los, porque, enfim, eu digo sempre isso, uma vez professora, sempre professora, né? Então estamos aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.